Na tarde de hoje, temos o grande prazer de receber a nossa querida amiga e irmã, Daniele Correia, que é lá de Minas Gerais, e que é lá do Amália Domingos Solé, que é uma casa bem tradicional lá de Santa Luzia, não é isso, Daniele? Casa antiga lá, que desenvolve um bom trabalho lá na cidade. E ela é uma trabalhadora lá, bem ativa. Mudou-se agora, né? Tá em outro, foi para um outro município, né? E vai, aos pouquinhos, vai começar tarefas nessa outra região. A vida é assim, vai nos levando, né? De um lugar para outro. Hoje, eu, por exemplo, estou aqui em Caruaru, mas não sou daqui, estou aqui há pouco tempo. A gente chegou aqui, já começou um trabalho, e assim vai sendo levado, né? E vai contribuindo na tarefa do Cristo. Mas, enfim, então na tarde de hoje teremos uma live muito interessante, que vai tratar do tema mediunidade, instrumento da misericórdia de Deus. Olha aí, vamos aprender com a nossa irmã, que tem experiência na área, tanto nos treinamentos, como na condução dos trabalhos lá de estudo, né? A mediunidade, no Amália, e que vai compartilhar conosco um pouco desse ensinamento. Nesse pouco tempo que nós temos, né? Vamos absorver um pouquinho da sua experiência, da sua vivência. O tema, logicamente, é muito vasto, né? A gente vai conhecer um pouco, lógico, todo mundo tem que estudar, pegar os livros, não é isso, Daniel? Boa Tem que ir aos tarde, pouquinhos. É um prazer a gente poder estar participando desse momento junto com você, junto com a sua casa espírita. A gente agradece a confiança, a oportunidade de trabalho, de estudo. A nossa amiga Roberta, que é uma desbravadora na área, né, das palestras e sempre indica a gente para outras casas, essa confiança que a gente deseja honrar fazendo um trabalho sério com Jesus, né? Ok, com certeza será. Então, vamos aproveitar, né? Não vou me estender muito para a gente poder aproveitar aí a fala da nossa irmã. Vamos fazer então uma prece, né, para darmos início, para buscarmos a inspiração do mais alto, para passarmos a palavra para a nossa irmã. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos mais uma vez dispostos a aprender contigo. Nos ajuda, Senhor, a enveredarmos por esse caminho do conhecimento que o Espiritismo nos traz, mas que não nos esqueçamos da vivência em nosso dia a dia, para que possamos ser servidores dignos, servidores dedicados, cristãos, enfim. Nos ajuda, mestre, pois temos ainda nossas dificuldades, mas temos também o desejo sincero de aprender e de servir. Protege especialmente a nossa irmã Daniele, na tarde de hoje, que ela possa ter a proteção e as melhores inspirações dos seus guias espirituais, mas também os guias aqui do Maria Dolores, para que possa trazer a mensagem conforme a necessidade de todos que aqui estamos ouvindo por ela essa tarde. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Daniele, então você fica à vontade, tá? Eu vou deixar você na tela cheia, tá certo? Que aí você vai aparecer mais, tá certo? Aí depois eu volto. Quando tiver faltando assim uns 5 minutinhos, eu volto, tá certo? Ok, combinado. Então, antes da gente falar, assim, diretamente sobre o tema que nos foi proposto, eu acho que é importante para a gente contextualizar onde que a gente vai estar se colocando, né? Em que lugar que a gente está se colocando. Primeiro, eu acho que é muito comum a gente chegar na casa espírita, e na época que eu cheguei na casa espírita, eles diziam que as pessoas chegam na casa espírita pelo amor ou pela dor. Naquela época, eu era muito nova, eu não cheguei nem pelo amor, nem pela dor. Eu fui movida por uma curiosidade, uma necessidade de responder uma série de questionamentos, uma série de anseios, de questões que eu trazia, já muito nova, né? Então, eu cheguei por essa curiosidade. E qual que é uma curiosidade que costuma muito ser um questionamento que é de todas as criaturas? É a gente tentar entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que, que a gente está fazendo aqui. Então, todas essas questões, elas movimentam muito as pessoas.
Esse é o motivo das pessoas irem para as filosofias, para as religiões, para as seitas, para escolherem um modelo de vida, um modelo de conduta. Elas estão buscando respostas, mesmo que algumas digam, não estou procurando resposta nenhuma. A grande maioria de nós busca um modelo de vida a partir das crenças que a gente alimenta, né? Então, eu achei interessante a gente contextualizar isso para a gente entender qual o percurso que nós vamos percorrer para conversar sobre o tema que o Alan nos propôs. Eu vi na Netflix um documentário que chama Vida Após a Morte. E nesse documentário, o que eles tratam? O que acontece com as pessoas depois que nós morremos? É uma série documental que conta a história de pessoas que passaram pela experiência de quase morte, que tentam entender a reencarnação e os fenômenos paranormais. E aí, todos esses relatos, todo o formato do programa, as pessoas tentam, são pessoas que não vêm de religião nenhuma, e elas estão tentando entender como que é o processo. Normalmente, elas passaram pela dor da perda de um parente, e aí estão sofrendo com remorso, com medo da morte, e todas essas questões. Eu me lembrei dessa série, porque a gente vem neste contexto, né, de tentar entender essa situação. A outra coisa muito comum é as pessoas brincarem assim, que não sabem se morrer é bom, porque nunca ninguém tinha voltado de lá para contar. E a doutrina espírita dá para a gente esse privilégio. A gente tem acesso à informação de pessoas que transpuseram o limiar da morte, né? E que voltam para dizer da sua história, como é que elas encontraram e por que elas encontraram essa realidade depois que elas desencarnaram. Então, a doutrina espírita dá para a gente essa prerrogativa, né? É um privilégio para a gente. Vocês devem se recordar de um filósofo que chama René Descartes. E ele tem uma frase que é muito conhecida também, que chama penso, logo existo. Essa frase dele é do século XVI. A doutrina espírita é do século XIX. Então, René Descartes falava, penso, logo existo, porque ele tinha necessidade de buscar o conhecimento absoluto. Então, se querer saber de onde a gente veio, por que a gente está aqui, para onde a gente vai, faz parte desse contexto. E quase 300 anos depois de René Descartes, vem Kardec com a codificação da doutrina espírita e traz para a gente uma série de informações. Não nos permite o conhecimento absoluto, porque na nossa condição de espírito, a gente ainda não consegue ocupar esse lugar, mas ele dá uma avançada boa no entendimento da gente no que se refere à vida e às motivações, os contextos em que elas se encontram. Claro, Alan, se você precisar me interromper ou tiver alguma questão nesse intervalo, você pode ficar à vontade para me interromper. Enquanto isso, eu vou seguindo o meu roteirinho aqui, tá bom? E lá tá certo, no livro se Gênesis... Se aparecer alguma pergunta, eu falo, viu? Tá, joia. Fique à vontade, tá? Lá no livro A Gênese, tem uma comparação que eu acho ela entender esse processo. E eu vou ler um textinho pequenininho, só para eu ser fiel a ele. Uma comparação vulgar tornará destino longínquo um navio carregado de emigrantes. Leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vem-se saber que nesse navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele,
nenhuma notícia chega sobre a sua sorte. Acredita-se que estrangeiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, foi ter em uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos sobre o céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta a essa terra, e lá encontra são e salvos os náufragos. A feliz nova se espalha com rapidez do relâmpago. Exclamam todos: não estão perdidos os nossos amigos, e rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas correspondem-se, perguntam, demonstrações de afeto, e assim a alegria substitui a tristeza. Eu acho essa comparação da Gênesis, né, muito coerente, porque até então a morte encerrava com a vida, né? As pessoas, e ainda hoje muitas pessoas pensam que com a morte acabou tudo. E a doutrina espírita, já ainda com Kardec, pensa na época da publicação da Gênese, traz para a gente essa história, fazendo um comparativo, dizendo que as pessoas que naufragaram, chegando a perecer com o naufrágio do navio, elas estavam só em uma outra ilha, continuavam vivas. E como a gente não interpretar isso, que é a imortalidade da alma e que essas criaturas estão no plano espiritual. Então, essa comparação, eu acho que ela até resume o que vai ser a base do nosso diálogo dessa tarde. Pensando que a doutrina espírita, ela conseguiu e consegue dar para a morte um outro entendimento e um outro. E aí, a gente pensa, eu penso que a gente chega aqui no nosso tema proposto, na nossa proposta da tarde de hoje. E aí, o nosso tema é mediunidade, instrumento da misericórdia de Deus, e a mediunidade, acho que boa parte de nós sabemos, ela é um dos princípios básicos da doutrina. Então, a doutrina espírita tem 15 princípios básicos, um deles, o 13º, é o item que fala sobre a mediunidade. Por uma questão de coerência, eu pensei que a gente não vai trabalhar aqui a mediunidade como conceito, prática e outras questões, pensando que nós não estamos falando com um público exclusivamente espírita, nem um grupo exclusivo de estudo da mediunidade. Pensando que qualquer pessoa que participar desse nosso encontro hoje vai compreender completamente os conceitos que a gente está trazendo aqui. Mas aí, a mediunidade, ela é o 13º princípio básico da doutrina. E no livro dos médiuns, Kardec propõe um raciocínio que, para a gente tentar entender sobre essa comunicabilidade desses espíritos. Na Gênesis, a gente trouxe o conceito falando, né? A história lá que eles disseram que essas pessoas que até então a gente entendia como mortas, entre aspas, elas estão vivas numa ilha que a gente entende como plano espiritual. Então, que elas permanecem vivas lá. E aí, a grande questão é, como é que essas pessoas conseguem se comunicar com nós, que, entre aspas, permanecemos vivos? E aí, no capítulo que chama A Espíritos da Gênese, Kardec traz 3 questões que eu adoro pensar a respeito delas, porque eu acho que elas são extremamente esclarecedoras. Ele fala que existem 3 perguntas que, quando a gente for tratar a respeito das coisas da espiritualidade, a respeito do espiritismo com alguém, a gente precisava verificar primeiro se essa pessoa, o que ela responde sobre essas 3 questões.
Por quê? Porque se ela responder negativamente alguma dessas questões, essa conversa pode se tornar infrutífera, já que a pessoa não consegue, não aceita essas verdades como sendo princípios verdadeiros. Quais são essas questões? A primeira é: credes em Deus? Então vamos pensar, se a criatura não acredita em Deus, eu sou ateia materialista. Nenhuma das outras questões, porque como é que essa pessoa vai acreditar na comunicabilidade dos espíritos? Como é que essa pessoa vai acreditar na mediunidade? Não acredita em Deus, a resposta é não, a conversa se torna infrutífera. A segunda questão, eu creio em Deus. Beleza, vamos para a segunda? Credes que tens uma alma? Porque aí a questão é, eu tenho uma alma. Eu acredito em Deus e acredito que tenho uma alma, ou seja, eu acredito que existe alguma coisa para além dessa matéria que anima o meu corpo. Eu acredito que tem essa alma e que essa alma... E aí a próxima pergunta, né? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Se eu responder negativamente qualquer uma dessas três, eu não consigo desenvolver um diálogo sobre a mediunidade, sobre a comunicabilidade dos espíritos com esse companheiro. Mas, se nesse contexto a pessoa responder sim para essas três questões, a gente consegue conversar com ela, então, sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre a mediunidade. Porque se a minha alma sobrevive a um corpo físico, ela vai para algum lugar. Ela se encontra com outras almas e essas almas se comunicam. E, obviamente, se elas podem se comunicar entre elas, será que eu nunca voltaria para poder tentar falar com um filho meu, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos? E aí, responder a essas questões é um caminho para a gente continuar um diálogo com uma base sólida. E aí, a primeira questão, quando ele fala credes em Deus, eu me recordei do Livro dos Espíritos, quando pergunta lá para a gente o que é Deus, né? E aí, o que é Deus? E os Espíritos respondem o quê? Que a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí, como acreditar em Deus, sendo Pai Criador de todas as coisas, e pensar que Ele permitisse que a gente passasse por uma existência como essa que a gente está tendo agora? As diferenças, as desigualdades sociais, uma pandemia, a desigualdade econômica que está se agigantando. Como é que eu vou acreditar num Deus que cria essa situação toda e permite que a vida acabe com a morte física? De que vai valer eu passar por essas dificuldades todas e no final eu só morrer e ficou por isso mesmo? E aí, como lá no céu e inferno, tem uma fala dos Espíritos que ele fala como que uma mãe aceita. Ela é uma mãe boa, cuidadosa, ela desencarna, ela vai para o céu, vamos colocar aspas nisso, né? A gente não vai usar o conceito de céu que é vulgar, mas a gente vê um filho que, mesmo tendo sendo conduzido para a gente, fez escolhas equivocadas e essa criatura vai parar, aspas, de novo no inferno. Que mãe que é essa que vai ficar lá no céu, desfrutando das alegrias do céu, vendo um filho seu no inferno sem ela poder falar nada? Vocês lembram da passagem do rico e do Lázaro? Que o rico comia e o Lázaro ficava lá na porta, desejando que caísse as migalhas da mesa para ele poder comer, mas que os cães comiam antes dele. E aí morre o Lázaro e o rico vê o Lázaro lá no céu e fala: Lázaro, volta lá e fala para os meus irmãos que se eles não mudarem de conduta, eles vão ficar aqui no inferno igual a mim. E aí, esse Deus que a gente está conversando sobre ele, ele não seria justo se ele não criasse um mecanismo, uma forma da gente lidar com essas questões. Que a gente sabe que, né, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, quantos de nós
sonhamos com os nossos antes queridos desencarnados, eles vêm, falam que estão bem, matam a nossa saudade. Então, essa possibilidade do intercâmbio entre as duas esferas, a material e a espiritual, é para nós um consolo, né? Os atributos de Deus, de infinito amor, justiça e misericórdia, se sustentam a partir desses princípios, né? Vamos recordar as bem-aventuranças. Se não existisse uma outra vida, qual seria a justiça de eu passar por todas as dificuldades e depois a gente simplesmente morrer e não acontecer mais nada? E aí, é por esse trajeto que a gente começa a entender o valor e o papel que a mediunidade exerce na vida das criaturas. Porque ela tanto consola a gente que está encarnado, quanto ela vai consolar aqueles que passaram por essa transição tão espiritual. Eu queria recordar também o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Lá nas instruções dos Espíritos, tem um trechinho super bacana e super contextualizado na nossa fala de hoje. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação a nível das suas provas, que chorem o que a dor no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Quem são esses anjos consoladores, senão os espíritos, né? Que vêm em nosso socorro. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar das vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do nosso Pai. Vossos suores, vossas misérias formam um tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja do rico do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e o meu apóstolo vos ensina, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançarem um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa doce argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. E aí, qual que é a receita que ele nos dá para a gente poder conquistar essa vida eterna plena? A receita que ele dá para a gente, olha, vós que assistem os seus irmãos são meus bem-amados. E essas informações, elas chegam para a gente no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, que fala para nós
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, é importante para a gente relembrar que o Cristo Consolador, ele relembra a promessa, ele fala que estaria conosco e estará em nós, que é o Espírito de verdade, né? Então, toda essa promessa do Cristo, ela se valida através da mediunidade, porque ele fala lá, olha, a voz dos filhos de Deus ecoaram por todos os cantos. Então, os espíritos, eles saíram imbuídos da missão de falar da imortalidade da alma, tanto é que Kardec fala da universalidade dos ensinos dos espíritos, porque as mesmas informações foram pulverizadas em várias partes do planeta ao mesmo tempo, que é a promessa de Jesus de que não nos deixaria órfãos. E aí, relembra a Gênesis, quando fala, né, que o navio que a gente achava que tinha naufragado, que ele foi encontrado e aquelas pessoas estavam lá vivas. E isso faz com que a gente veja sentido em viver, em ser bom, em perdoar, porque do contrário, se eu viver tudo que eu tiver que viver aqui, depois a morte encerrar com tudo, qual que vai ser o sentido de eu ser uma pessoa boa? E aí vai demorar o olho por olho, dente por dente mesmo, né? Mas que não é esse o objetivo. E aí a gente chega, de fato, na mediunidade. Vocês pensavam que eu estava enrolando? Que eu estava dando muita volta, né? Mas eu queria que a gente entendesse esse contexto. Por que que a mediunidade existe? Talvez se a gente estivesse falando só para médiuns, a gente poderia estar fazendo uma abordagem mais técnica. Mas vamos pensar na proposta do tema, que é a mediunidade como instrumento da misericórdia de Deus. O que que ele faz? Ele nos dá a oportunidade de reparar os nossos erros através da reencarnação. Mas ele nos instrumentaliza para isso. Nos instrumentaliza como? Nos preparando, nos orientando, mandando pessoas para nos alertar, para nos lembrar o trajeto que a gente deveria estar fazendo para garantir que a gente melhore. Vocês já pararam para pensar que a gente não tem programação reencarnatória com saldo negativo? O que quer dizer isso, Daniele? O fulano reencarnou para matar 1000. Ele vai reencarnar e está previsto lá na programação reencarnatória dele que ele vai ser ladrão, que ele vai assassinar um monte de pessoas. Não existe. Quando a gente reencarna, a gente tem uma promissória de vitória, uma promissória de acerto, de reajuste. E para isso Deus nos instrumentaliza. Ele nos dá os 5 sentidos, ele nos dá a inteligência, ele nos dá as religiões, ele nos dá os amigos, ele nos dá as artes. Ele dá recurso para a gente ter condições de passar por essa experiência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mediunidade é mais um instrumento que Deus utiliza para nos direcionar a vida, para nos ajudar a caminhar de forma correta. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo que fala sobre perda e suspensão da mediunidade, no item 220, tem várias questõezinhas. Uma dessas questões, os espíritos comentam com Kardec qual que é o objetivo da mediunidade. Só para ajustar aqui. Tá indo, Alan? Tá dando para acompanhar meu raciocínio? Tá muito confuso? Tá ótimo, seguir, Daniela. tá Tá ótimo. Inclusive, olha, o pessoal tá falando aqui, olha. Deixa eu botar aqui algumas mensagens, tá certo? A Lúcia, olha, parabéns, Dani Corrêa. Ela acompanha o nosso trabalho aqui pelo Facebook já há um bom tempo. Alain Moura Filho gostou muito da mensagem do Espírito de Verdade que você colocou, tá certo? Tem algumas amigas suas que estão aqui também, olha.
Aline Almeida, tá certo? Amiga querida. Marcela também, ó, tá certo? E temos outros aqui que estão aqui para a gente, não sei se são conhecidos seus, tem o pessoal da casa, né? Mas tem também aqui a Gisele, está aqui, nos dando boa tarde. A Lúcia já mostramos, né? Pronto. A Zenaide também está aqui presente, dando boa tarde. Joana, da casa, Joana da casa. Essa outra companhia, Santana também, tá certo? Pronto, é o pessoal que está aqui acompanhando e, pelo jeito, está tudo correto, viu? Tudo direitinho, então dando para acompanhar bem. Obrigada, Ana. São amigas mesmo do meu coração. Obrigada a todos. Mas aí, lá no livro dos médiuns, só para saber se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, se eu não estou correndo, se eu não estou atropelando as minhas ideias. Lá no livro dos médiuns, na 220, Kardec traz, e eu acho disso não só, eu acho que a palavra é seriedade, de uma seriedade, de um comprometimento absurdo dos espíritos conosco, porque eles não só nos instruem, mas eles vão pontuando questões para nortearem a nossa conduta. E aí, quando ele fala lá sobre o objetivo da mediunidade, lá no finalzinho da questão, ele fala assim, olha, este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite, para satisfação das suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Ou seja, a mediunidade, como esse instrumento, ela tem dois objetivos muito, muito claros, que é melhoramento do próprio médium e dar aos homens conhecimento da verdade. Uai, Daniel, melhoramento do próprio médium, vamos pensar, eu falava muito isso com as minhas meninas, que o ouvido mais perto da boca que fala é o nosso. Quando o médium lê uma psicografia, quando ele traz uma psicofonia, ele ouve primeiro as orientações dos espíritos. Então, a nossa primeira obrigação é da gente utilizar essas informações para o nosso próprio melhoramento do próprio médium. E depois disso, que é dar ao homem conhecimento da verdade. Então, através da mediunidade, a voz dos espíritos ecoa para outras pessoas. É um livro que é publicado, uma mensagem que é divulgada, que leva consolo, que leva esclarecimento, que leva tranquilidade ao coração das pessoas. Olha a mediunidade cumprindo o papel dela. Olha a mediunidade como instrumento de Deus, auxiliando as criaturas a darem conta de si mesma. E eu falo diferente. É uma cola. A mediunidade é como se a gente estivesse recebendo cola na nossa jornada. Porque é como se os espíritos estivessem vindo e ajustando, falando, ó, fulano, caminha melhor para a direita, caminha melhor para a esquerda. Eu tive uma professora na faculdade que ela tinha o costume de, no final do período, ela falar quais matérias iam cair na prova. E ela chegou ao ponto de ler questões da prova. Ou seja, quando nós íamos fazer a prova, a gente sabia de que se trataria. Eu fiquei pensando e pensei que a mediunidade é isso. Os espíritos vêm e falam, olha, tem como ser diferente. Vamos pensar no céu e inferno. Os espíritos que já desencarnaram voltam e falam como é que eles eram quando encarnados, como é que eles desencarnaram e o que eles encontrou a partir do que eles foram. Se isso não servir para a gente de novo direcionamento, mais cola do que essa não existe, né? É uma oportunidade divina, uma oportunidade santa de ter acesso às informações dessa forma. Lá, na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo traz
falando sobre a diversidade dos dons. Outra passagem que eu acho que é de uma profundidade e toda vez que eu leio, renovo no meu coração essa informação. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a gente não vai conversar aqui sobre os tipos de mediunidade, não é o objetivo. A gente sabe que existem muitos, mas vamos pensar nos milhões de dons que cada criatura tem. E o Evangelho, lá na carta de Paulo aos Coríntios, fala para a gente que foi dado para a gente os nossos dons para o que for útil. Então, vamos pensar no uso dessa mediunidade como uma oportunidade para a gente errar menos, para a gente gabaritar na nossa prova reencarnatória, para a gente dar conta dos pesados fardos que a gente traz, porque o consolo e o esclarecimento, eles vêm para nos dar força para a gente não desistir. Lá no livro dos médiuns, tem aquela pergunta, questão, 159, que Kardec vai explicar para a gente o que é mediunidade. Ele vai falar para a gente que toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Mas ele fala que, todavia, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E aí ele fala, vamos falar para o médium. Nós lemos lá no 220 que a mediunidade ela é para melhoramento do próprio médium. E aí ele vai trazer para a gente que aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, se eu me enquadro nesse contexto, eu preciso ficar mais atento ao primeiro objetivo, que é melhoramento do próprio médium. A misericórdia de Deus, então, vai trazer para mim o quê? Que se eu tenho a mediunidade, a misericórdia de Deus a meu favor, é esse instrumento a mais que Deus está me trazendo. Que eu preciso usar desse recurso com mais atenção, com critério, com responsabilidade, porque aquele que muito é dado, muito vai ser cobrado. Por outro lado, eu fiquei pensando no segundo objetivo da mediunidade, que é dar ao homem conhecimento da verdade. E aí, eu lembrei das cartas consoladoras. A gente já teve a oportunidade de ver esse trabalho acontecendo, e todo mundo, acredito, já deve ter visto que onde existe a atividade de psicografia de carta consoladora, que essas casas espíritas elas ficam cheias de pessoas ansiosas por notícias dos seus entes queridos. Pensa numa mãe que está desistindo de viver. É emocionante isso, né, gente? Peraí. Pensa numa mãe que está desistindo de viver
porque não consegue aceitar a perda de um filho. E a misericórdia divina permite que ela receba uma carta do filho, falando para ela que continua vivo, que está bem apesar de tudo, pedindo para ela para aceitar, que está tudo bem. Vê se isso não é um divisor de águas para essa criatura. E aí, Kardec vai falar no Livro dos Médiuns para a gente que o objetivo da atividade prática da mediunidade não é trazer adeptos para o espiritismo. Ele chega a dizer que algumas pessoas, tendo acesso à parte prática, saem de uma reunião mais incrédulo do que entrou. Tem um item que 34, 35 no Livro dos Médiuns, que ele fala que é desnecessário permitir a presença de uma pessoa que não conheça da mediunidade numa sessão prática. Ele fala assim, olha, tais são os motivos que nos levam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão as pessoas que possuam noções preparatórias suficientes para compreender o que nela se faz, persuadidos de que outras ali perderiam seu tempo e nos fariam perder o nosso. O objetivo dessa atividade não é trazer adepto para a doutrina espírita, não. É levar consolo para o coração das pessoas, é dar acesso às pessoas à verdade. Lamentável é que muitas dessas pessoas só querem isso e não querem mudar sua conduta de vida. Não é da nossa conta, não cabe a gente julgar. Mas é a cola, né? São os espíritos trazendo para a gente a informação para nos direcionar à existência. Ter a oportunidade de ter acesso às cartas consoladoras é só um exemplo do que a mediunidade pode. É levar para uma mãe, para um filho, para um esposo, o consolo. É falar para ele, olha, o navio está numa ilha. O navio está ali, acalma. O navio não afundou. Não é bacana? Não é Deus usando dessa mediunidade, desse instrumento, para lançar mão desse atributo dele de misericórdia em favor das criaturas? E aí, lá no Lindos Casos do Chico, que é outro livro também, delícia de ler, você não sabe se apaixona pelo Chico, se você morre de inveja dele, pelo tanto que ele dava conta de testemunhar daquilo que ele acreditava. Vou só narrar o caso, mais ou menos, porque eu estou vendo que o nosso tempo está avançando, parece que eu estou ficando um pouquinho atrasada. E lá em 1976, aconteceu um episódio. 2 amigos brincando foram limpar uma arma e um dos amigos atirou no outro. Não sei se vocês conhecem esse caso. É um trechinho pequenininho, tá? Olha só. Uma mensagem psicografada por Chico Xavier, assinado por uma pessoa morta, foi utilizada pela primeira vez como prova para inocentar um réu. Tudo começou quando uma família de Maurício Garcês Henrique, morto aos 16 anos, foi ao encontro de Chico Xavier a pedido do médium. Chico havia recebido uma carta do jovem, na qual Maurício contava que a sua morte havia sido acidental. Na carta, Maurício contou que ele e o amigo José Divino, acusado de assassiná-lo, estavam brincando quando a arma disparou. Os pais de Maurício ficaram impressionados, mas comprovaram a legitimidade da mensagem que foi anexada às provas do processo. Em 16 de julho de 1979, o juiz Orimar de Bastos proferiu a sentença inocentando José Divino Nunes, de 18 anos, termos de dar
credibilidade à mensagem de Chico Xavier, apesar da justiça ainda não ter merecido nada igual, em que a própria vítima, após a sua morte, vem revelar e fornecer dados ao julgador para sentenciar. Lê-se na sentença do juiz. Olha a misericórdia divina interferindo para que a justiça acontecesse de forma correta. Senão, o inocente teria sido preso, acusado de assassinato, de uma situação que, na realidade, havia sido um acidente. Então, é Deus dando para a gente provas de que, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas dores, apesar da nossa insistência na prática do mal, Ele acredita na gente e sempre tem um recurso para nos ajudar, nos levantar e a caminhar no bem. Eu gosto de pensar num outro conceito que eu acho que não seria eu, se eu não falasse dele. As minhas meninas estão aí, algumas delas, elas vão lembrar que eu gosto muito de falar disso, que é um conceito que Emmanuel traz nesse livrinho aqui, olha, que chama Emmanuel, que ele fala quem são os médiuns na sua generalidade. Por que eu queria trazer isso? Para a gente não ficar usando a mediunidade como muleta. Para a gente não usar a mediunidade como se fosse um oráculo. A mãe Cristina, que lê tarô, põe carta, e que tudo que a gente vai fazer, a gente vai lá perguntar para ela se deve e se pode. O médium é um espírito encaminhado como qualquer outra criatura, sujeito, inclusive, a errar, como todos nós. Porque senão a gente vai pensar, nossa, a mediunidade é isso tudo? Então, eu não vou fazer nada sem perguntar para o dirigente da minha reunião. Não vou fazer nada se os espíritos não falarem que pode fazer e não pode. Até mesmo porque Kardec fala no livro dos médicos que o fato do espírito não estar desencarnado, que ele não está de posse da verdade absoluta. E nós sabemos quantos espíritos tem que estão do outro lado dispostos a continuar sendo falsários. E aí o que o Evangelho fala? Não acreditais em todos os espíritos, verificais primeiro se os espíritos vêm de Deus. Então a gente não precisa dar crédito absoluto aos espíritos. Haja visto os critérios que Kardec põe no livro dos médiuns, né, para confirmar a identidade, mas a gente também tem que tomar cuidado, porque tem muita gente ganhando a vida como médium. E aí, no livro Emmanuel, Psicografia do Chico, ele traz, vou ler no livro, não na minha cola, fala assim, olha, quem são os médiuns na sua generalidade? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, e que regressaram ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades de condenável insânia. Porque senão
a gente, ao invés de ajudar os companheiros tarefeiros da área da mediunidade, a gente ajuda eles a caírem. Porque a gente começa a endeusar criaturas que, na verdade, resgatam, através da mediunidade, uma quantidade absurda de erros que eles cometeram. Eu fiquei pensando que, normalmente, na casa espírita, a mediunidade é um departamento, né? E dentro desse departamento tem o passe, o atendimento fraterno e a água fluida. Que todos esses recursos são instrumentos de misericórdia para a nossa ajuda, mas que a gente não deve abusar e que esses instrumentos, eles não estão desassociados, esses instrumentos não estão desassociados de uma mudança de conduta, de uma mudança de postura da nossa parte. Não adianta eu entrar para a sala de reunião mediúnica, ouvir todas essas verdades e sair de lá com o coração tão endurecido quanto eu entrei. Não adianta eu tomar passe, eu ser do atendimento fraterno, eu ir para o atendimento fraterno, eu fluidificar a água, se eu não me propor a me melhorar. Na verdade, a verdadeira terapêutica é o evangelho, o que a gente chama de evangelioterapia. E a gente alimentar do evangelho, fazer o culto no lar e praticar a caridade. Esses são os instrumentos de misericórdia de Deus, o que a doutrina espírita nos esclarece para nos consolar. É quando a gente toma remédio para dor de cabeça. Se eu tomo remédio só para curar o efeito, eu vou sempre ter dor de cabeça. O evangelho vai ser a gente fazer a anamnese para buscar a causa. Se a gente modifica a causa das nossas dores como espírito imortal, a gente para de ter dor de cabeça. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre a mediunidade, os espíritos trazem uma receitinha. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Ele orienta para a gente qual é a forma da gente fazer isso para a gente não incutir em erro. Eu acredito que o meu tempo está no final. No final, não está, não? Temos um tempinho ainda. Lá tem um outro livro que eu gosto muito também, o Evangelho de Chico Xavier. Ele é uma escrita do Barcelli, em que ele traz alguns verbetes do tempo que ele convivia diariamente com o Chico. E aí ele traz uma informação interessante. E essa informação ela é para todo mundo, não só para o médico. Tá? Diz o Barcelli que o Chico falava assim, olha, a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual que me achava carente. Eu pensava comigo, meu Deus, a minha vida não é tão inútil assim. As pessoas se aglomeravam com a minha presença. Eu me sentava com elas e ficávamos longos minutos conversando. Éramos iguais. Ali eu pensava em muita coisa. Aqueles irmãos e irmãs ignoravam meu mundo de luta, as críticas que eu recebia, as calúnias, os ataques da imprensa, a incompreensão dos companheiros.
eu voltava refeito para casa, trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. O sorriso daquela gente me acompanhava. Aquelas senhoras pobres me abençoavam. Um médium que vive distante dos pobres, que vive distante da vivência da caridade, não possui retaguarda. Emmanuel me ensinou isto, ele dizia: Chico, deixemos os nossos escritos, a página mediúnica pode esperar um pouco, é hora de você se reabastecer, vamos para a periferia. E eu ia com ele e ele comigo, não sei. Quando na minha cabeça eu já tinha esquecido tudo, voltava para a psicografia. Sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com sua própria espiritualidade. Penso que se a gente olhar para as coisas que Deus nos deu, a gente deveria ter motivos só para agradecer. A gente está respirando, tem os 5 sentidos, um teto sobre a nossa cabeça, não passamos necessidade de alimentação, não passamos frio. Só isso já é um instrumento belíssimo de trabalho que Deus nos deu para a gente ser útil para o semelhante. Mas se Ele nos deu mais que isso, a gente tem mais a fazer por nós e por aqueles que caminham à nossa volta. Às vezes, o Chico fala que as pessoas procuravam ele, procurando informação como ser um bom médium, nesse livro mesmo. Mas ele fala que pouquíssimas pessoas procuravam ele para saber como era para ser uma pessoa boa. E aí, recordando outras falas de outros espíritos que sempre conduziram os nossos trabalhos, que a nossa mão, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos pés, sejam médiuns da caridade, sejam médiuns do bem das pessoas. Não é para ser médio ostensivo, não, mas que o meu olho leve o consolo da alegria, que a minha boca leve a palavra de estímulo, que o meu ouvido só ouça a verdade, que ele não seja o porta-voz da discórdia, que a gente use os instrumentos que Deus nos deu de misericórdia em nosso favor, para a gente diminuir a nossa distância do bem que a gente deseja para nós mesmos, que a gente sabe que a gente só colhe aquilo que a gente semeia. Que a gente não descuide disso, para que a gente se mantenha na rota do nosso planejamento reencarnatório, porque Deus conta conosco todos os dias das nossas vidas. Eu acho que eu encerro aqui. Se eu tiver falado alguma coisa errada, é meu mesmo. O resto era dos livros, eu li na íntegra. Falhou, deu errado, pode colocar na minha conta. Obrigada, Alain, pela confiança, obrigada pela oportunidade. Amo falar pela doutrina, amo falar da mediunidade e peço a Deus que não deixe faltar para minha redenção a oportunidade de ser útil. Para mim e para todos nós, que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Abraço grande. Ok, Dani. Olha, nós te agradecemos, viu, pela tarde tão agradável que nós tivemos aqui, tá certo? Senhor Jesus, querido amigo, só nos resta agora te agradecer pela oportunidade de aprendizado que tivemos na tarde de hoje. Nos ajuda, Senhor, a interiorizarmos tudo que ouvimos, né, nessa tarde tão agradável com a nossa irmã Daniele. E que possamos realmente, Senhor, no exercício da mediunidade, seja ela mediunidade ostensiva, ou mediunidade, assim, digamos, filosófica, com as mãos, com o olhar, que possamos todos ser instrumentos, possamos realmente, como dizia Francisco de Assis, né, instrumentos da paz de Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que tua paz envolva todos que estão aqui conosco e todos aqueles que estão em sofrimento nessa fase tão difícil pela qual estamos passando, mas que superaremos todos juntos. Muito obrigado, que tua paz nos envolva hoje e sempre. Assim seja.